Bom, então até agora a gente estava olhando para balanceamento de carga, pensando só em equilíbrios puros, né, estratégias puras. Então agora a gente vai olhar também para equilíbrios mistos, tá? E aí, primeira coisa que a gente tem que ver é o que é uma estratégia mista para o jogador ir. Bom, os conjuntos de estratégias puras, o conjunto de máquinas, né? Ele tem que escolher uma das máquinas. A estratégia mista vai ser uma distribuição de probabilidade no conjunto de máquinas, né? Então, eu vou denotar por P e J como a probabilidade da tarefa I ser alocada, né? Dela escolher a máquina J. E agora, essa atribuição de tarefas às máquinas é uma atribuição aleatória, né? Depende dos sorteios que eu fizer para cada tarefa. Então, eu vou ter uma variável aleatória binária, x e j, que vai indicar se a tarefa I foi alocada na máquina J. E eu vou denotar por P e J, então, né, o P e J é então essa probabilidade que x e j seja igual a 1, né? Ou, se você quiser pensar também, P e J é a probabilidade de J ser a máquina escolhida para I, para a tarefa I, na locação A, ou seja, AI igual a J. Então, a carga esperada de uma máquina J, que eu estou denotando por esperança de LJ, é a esperança desse somatório, né, de WI vezes XIJ dividido por SJ. Então, a gente tem o que a gente já tinha antes, né, o peso da tarefa dividido por SJ, só que eu só quero que esse termo apareça no somatório se x e j for 1. Se x e j for 0, eu quero ignorar esse cara. Como o x e j é binário, né, basta escrever aqui multiplicado por x e j. Tá? E aí, como a gente sabe que a esperança é linear, né, a gente pode... então, WI e XJ são constantes, do que é soma de variáveis aleatórias. Eu posso colocar a esperança lá dentro, então a esperança de x e j. E a gente sabe que a esperança de uma variável aleatória binária é a probabilidade dessa variável aleatória ser 1. Então a gente tem o P e J aqui. Tá? Então você também pode pensar que a carga da máquina J está ponderada pela probabilidade das tarefas. E aí, se eu pegar todos esses P e J's para todo jogador I, toda tarefa I, toda máquina J, a gente vai ter o P, então o P é o nosso perfil de estratégia mistas. Tá? E o custo desse P vai ser o mixpan esperado. Tá? Então, o custo de P é a esperança do custo... o custo do P é a esperança do custo de A, né, da atribuição que a gente obter a partir de P. E isso daqui vai ser a esperança, então, do máximo dos LJ. Bom, e a gente também vai definir que o custo de uma máquina J para uma tarefa I CIJ é a esperança da carga dessa máquina J, dado que a tarefa I foi atribuída para a máquina J. Isso daqui é, na verdade, o custo que a tarefa I teria para a estratégia pura J com os outros jogadores fixados, né? Então, você vai ter a carga esperada da máquina, dado que o jogador I está naquela máquina, né? Então, você está lá com probabilidade 1. Tá? Então, para todo perfil de estratégia P, vale que esse CIJ é igual a esse cara, né? Então, as tarefas K, diferente de tem uma probabilidade PJK de estar nessa máquina J, mas a tarefa I a gente sabe com certeza, é dado que essa tarefa I está nessa máquina J, dividido pela velocidade dessa máquina J.
tá? E aí dá para você reescrever isso usando a definição da esperança da carga da máquina J como esperança de LJ mais 1 menos PJ de WI sobre SJ. Só você usar a expressão que eu mostrei lá para a esperança de LJ, você vai ver que essa igualdade vale. Tá? E aí, a gente já tinha visto várias vezes, né, essa ideia de que qualquer equilíbrio misto de Nash, como os jogadores estão jogando respostas ótimas, a resposta ótima mista, ela é composta de respostas ótimas puras, né? O suporte da estratégia mista, que é a resposta ótima, cada uma dessas estratégias nesse suporte também tem que ser resposta ótima. Tá? Então é isso que essa proposição está falando. Você pegar um perfil de estratégia P, que é um equilíbrio de Nash, ele é um equilíbrio de Nash, C e somente C, todo jogador I, toda máquina J, se esse jogador I joga, escolhe essa máquina J com probabilidade maior que 0, então qualquer outra máquina tem um custo maior ou igual do que J. Né? Então, eu quero dizer que J é uma resposta ótima, pura, para I. Bom, vamos ver o que acontece então quando a gente começa a colocar estratégias mistas na jogada. Então, digamos que a gente tem duas máquinas e as duas máquinas têm a mesma velocidade, duas tarefas com peso 2 e duas tarefas com peso 1. Então, a gente já tinha visto esse exemplo lá atrás. Tá? Então, a gente viu que o makespan mínimo era 3 e a gente viu um equilíbrio puro que tem makespan 4. Tá? Então, o preço da anarquia a gente tinha concluído que era pelo menos 4 terços e depois a gente provou o limitante superior mostrando que o preço da anarquia era no máximo 4 terços para esse exemplo, para duas máquinas. Bom, vamos supor que toda a tarefa I escolhe a máquina J com probabilidade meio. Tá? Então, cada tarefa está escolhendo máquina 1 probabilidade meio, máquina 2 probabilidade meio. Então, qual que é a carga esperada de uma máquina? A esperança do LJ vai ser esse somatório do peso das tarefas vezes a probabilidade de J, certo? E aí você tem, então, duas tarefas de peso 2, escolhendo essa máquina de probabilidade meio, duas tarefas de peso 1, escolhendo essa máquina de probabilidade meio. Então, a carga esperada de uma máquina é 3. Tá? Qual que é o custo que uma tarefa de peso 2 tem? Então, qual que é o CIJ? Vai ser essa esperança do LJ, mais esse 1 menos PIJ-WI. Tá? Então, a gente já tinha calculado 3, mais meio vezes 2. Então, dá 4. E qual que é o custo para uma tarefa de peso 1? Faz a mesma conta. Então, é 3 mais meio vezes 1, por causa do peso 1, dá 3,5. Tá? Então, a gente calculou o custo dessas duas. Tá? Então, esse P é um equilíbrio misto. Por quê? Porque as duas máquinas têm o mesmo custo para todas as tarefas. Tá? Então, as tarefas de peso 2, o custo da máquina 1 e o custo da máquina 2 são iguais a 4, né? Mas os dois são iguais. Então, tudo bem, você está jogando probabilidade maior que 0 as duas, mas as duas têm o mesmo custo. Né? E o custo do jogador, o custo das tarefas de peso 1 também, mesma coisa.
é 3,5 para a máquina 1, 3,5 para a máquina 2. Então, uma resposta ótima é misturar essas duas de alguma forma, em particular meio e meio, tá? Então, todo mundo está jogando resposta ótima, né? Então, a gente tem um equilíbrio misto. Então, qual que é o makespan esperado para essa atribuição? Bom, eu não vou mostrar caso a caso, tá? Porque são muitos casos, mas, por exemplo, tem 4 formas do makespan ser 3, né? Para você ter makespan igual a 3, você precisa que uma tarefa de peso 1, uma tarefa de peso 2 fiquem numa máquina e na outra máquina a mesma coisa. Tá? Então, você pode fixar qual tarefa, se a tarefa 1 ou a tarefa 2 que está na máquina 1, né? Então, você tem duas opções, e aí depois se a tarefa 3 ou a tarefa 4 que está na máquina 1, mais duas opções, então dá 4 opções. Tá? E assim por diante. Então, tem 4 formas do makespan ser 3, 6 formas do makespan ser 4, 4 formas do makespan ser 5, 2 formas do makespan ser 6, né? Que é quando tá todo mundo na primeira máquina ou tá todo mundo na segunda máquina. Tá? Então, o custo para esse P é a esperança do custo das atribuições, certo? Então, a gente tem 16 atribuições possíveis, né? Em 4 delas, o makespan é 3, em 6 delas, o makespan é 4, em 4 delas, o makespan é 5, e em 2 delas, o makespan é 6. Tá? Isso dá 4,25. Tá? Então, que é pior do que o equilíbrio puro que a gente tinha visto com o custo 4. Tá? Ou seja, a gente conseguiu encontrar um equilíbrio misto com um custo maior do que o pior equilíbrio puro. Tá? O que faz sentido se você pensar que todo equilíbrio puro é um equilíbrio misto. Então, quando agora eu estou considerando equilíbrios mistos, eu estou considerando um conjunto maior. E quando eu estou otimizando num conjunto maior, né, o máximo vai ser maior ou igual do que no conjunto menor. Né? Menor, quer dizer, em termos de superconjunto e subconjunto. Tá? Ou seja, a gente viu aqui que o preço da anarquia pode piorar quando eu considero equilíbrios mistos. Tá? E piora razoavelmente bem. Tá? Então, para qualquer M que você escolher, tem uma instância do jogo de balanceamento de cargas que tem M máquinas idênticas, o número de tarefas igual ao número de máquinas, né, o que a priori você poderia colocar uma tarefa em cada máquina, né, e isso seria ótimo, mas tem uma instância desse jogo para cada máquina, para cada M, desculpa, que tem um equilíbrio que gasta ômega de log M sobre log M do ótimo. Né? Então, quando você vai para equilíbrios mistos, agora as máquinas idênticas, que era bom, né, que o upper bound era 2, quer dizer, que o preço da anarquia era 2, agora ele está mostrando que tem um lower bound de pelo menos log M sobre log M. Tá? E esse lower bound é justo. Tá? Então dá para provar que toda instância, todo jogo, com N tarefas e M máquinas idênticas, a gente tem qualquer equilíbrio que você pegar vai ter custo O de log M sobre log M do ótimo. Tá? E se você... perdão. Se você for para máquinas relacionadas, não idênticas, desculpa, máquinas relacionadas, você tem um resultado parecido, só que agora você divide por uma coisa menor, tá? Dividir por log M, né? Esse é um número menor do que log M apenas, tá? Então você tem um resultado pior ainda quando você vai para máquinas relacionadas.
Eu não vou provar esses resultados, eles são bastante técnicos, tá? Mas só para ilustrar. Bom, então o que a gente pode fazer, dado que a gente tem um jogo que o preço da anarquia é alto? Tá? Então uma ideia que surgiu na literatura é essa de mecanismo de coordenação. Tá? É alguma forma de levar a bons valores de preço da anarquia. Então a ideia é estabelecer regras que eu vou colocar no jogo, tá? Colocar novas formas, novas regras, mudar os custos dos jogadores, etc., para forçar que esse preço da anarquia seja menor. Tá? Então agora a gente vai permitir que o custo para os jogadores na mesma máquina varie. Tá? Antes isso não acontecia. Então agora o custo vai ser esse CJ, tá? Então o custo da máquina J, tá? Que vai ser essa função do power set do conjunto de 1 até n, né? O conjunto das partes. Produto cartesiano com esse conjunto, na verdade, né? Do n. Tá? Isso vai me dar um número real. Então, o que significa isso? O CJSI vai ser o tempo de término da tarefa I, que é o que a tarefa I está preocupada. No fim das contas, ela quer saber quando a tarefa dela termina de executar na máquina. Tá? Então, o tempo de término da tarefa I na máquina J, quando o conjunto S de tarefas estiver na máquina J. Tá? Então, é quanto tempo demora para minha tarefa terminar quando tem esse conjunto S de tarefas nessa máquina J. E eu também estou nessa máquina J. Essa função ela só vai depender do peso das tarefas, né? E dessa ordem pré-fixada das tarefas. Né? Posso querer ter um critério de desempate, então se tiver o mesmo peso, eu vou pegar de menor índice, qualquer coisa do tipo. Tá? E aí a gente chama de mecanismo de coordenação essa ideia de escolher uma função de custo dessa para cada máquina. Tá? Os jogadores sabem qual é o custo que cada máquina está usando. Tá? E no modelo anterior, o que a gente estava fazendo era que o custo que o jogador I tinha na máquina J, quando o conjunto S de jogadores, S de tarefas estavam nessa máquina, era a soma do peso das tarefas nessa máquina. Tá? Por exemplo, no caso uniforme. No caso relacionado, você só divide por SJ aqui embaixo. Tá? Então, o que a gente estava querendo dizer é como se todas as tarefas terminam ao mesmo tempo, que é no tempo peso das tarefas, né? Peso das máquinas. Desculpa, peso das tarefas que estão nessa máquina. Tá? Então a gente não estava diferenciando as tarefas da mesma máquina, como se a gente rodasse todas em paralelo, tá? Ou segurasse para entregar para o cliente a tarefa dele só quando todas daquela máquina estivessem prontas. Então, vamos ver alguns exemplos. Tenho duas máquinas uniformes e eu tenho 3 tarefas. Tarefa W1, tarefa W2 e a tarefa W3. Tá? A tarefa 1, 2 e 3, na verdade. E eu estou considerando que elas estão ordenadas decrescente pelo peso, com desempate pela ordem de entrada. Tá? Então aqui, ao invés de escrever W1 maior que W2, pode ser que W1 seja igual a W2, mas significa que a tarefa apareceu antes na ordem de entrada. Tá? Então tem uma ordenação sem empates aí. E aí eu tenho duas máquinas. A primeira máquina ela vai executar em ordem decrescente desses pesos, com esse critério de desempate. E a máquina 2 em ordem crescente desses pesos. Tá? Então, uma máquina tem uma política, né, e outra máquina tem outra política. E aí, num equilíbrio, o que vai acontecer? Essa tarefa 1, ela pode ficar ou na máquina 1 ou na máquina 2. Só que se tiver alguém na máquina 2,
ela vai ser executada depois, porque ela é a mais pesada, e a máquina 2 vai executar primeiro as mais leves, depois as mais pesadas. Tá? Então essa tarefa 1 só ficaria na máquina 1 se ela, na máquina 2, se ela estivesse sozinha lá. Então a gente vai ver que ela vai querer ficar na máquina 1 mesmo. Por quê? Porque a tarefa 3, ela só ficaria na 1 se ela estivesse sozinha lá, tá? Porque na 2 ela é a primeira a ser executada. Então ela prefere ficar na máquina 2, tá? A gente já viu que, bom, se ela ficasse sozinha na máquina 1, a tarefa 1 e a tarefa 2 teriam que estar na máquina 2, e isso a tarefa 1 não ia querer. Então a tarefa 1 ia querer migrar para a máquina 1, não ia ser um equilíbrio. Tá? E a tarefa 2, ela vai escolher a máquina 2, tá? Ou ela pode até escolher a máquina 1 em caso de empate. Se a tarefa 1 e a tarefa 3 tiverem o mesmo peso, então essa 2 pode ficar na máquina 1. Mas se esse não for o caso, ela vai querer ficar na 2, porque a tarefa 3 é mais leve do que a tarefa 1. Tá? E essa configuração é ótima, tá? Não dá para ter um makespan menor do que esse cara aqui, tá? Porque o makespan nesse jogo vai ser o mínimo, basicamente, né? Dá 3 mais a 2 e o peso da tarefa 1. Outro exemplo, a gente tem 2 máquinas uniformes, 4 tarefas com os pesos específicos, então a tarefa 1 tem peso um pouquinho maior que 2, a tarefa 2 tem peso 2, a tarefa 3 tem peso um pouquinho menor do que 1, e a tarefa 4 tem peso 1. Tá? E imagina que você tem uma máquina 1 que executa em ordem decrescente de pesos, e a máquina 2 executa em ordem crescente de pesos, foi o que a gente acabou de ver. Tá? O custo social do equilíbrio vai ser 4 menos epsilon. Tá? Porque a tarefa 1 vai querer ficar na máquina 1. A tarefa 3, 4 e 2 vão querer ficar na máquina 2. Certo? Porque a tarefa 3 é mais leve, ela com certeza quer ficar na máquina 2. Né? Aí, isso tudo aqui me dá peso 1 menos epsilon. A tarefa 2, tarefa 4, vai querer ficar aqui, porque se ela ficar aqui, ela vai gastar 2 menos epsilon, enquanto que aqui ela gastaria 2 mais epsilon. Certo? E aí essa tarefa aqui tem que escolher entre 2 menos epsilon e 2 mais epsilon, então ela escolhe aqui. E só para deixar claro, eu estou falando que o custo do jogador 1 vai ser 2 mais epsilon, o custo do jogador 3 vai ser 1 menos epsilon, o custo do jogador 2 vai ser o tempo de executar a tarefa 3 e depois executar a tarefa dele 4, ou seja, 2 menos epsilon, e o custo do jogador 2 vai ser 4 menos epsilon, porque é o tempo de executar a tarefa dele e essas outras 2 tarefas, azul e verde. Tá? E tem uma configuração ótima, custo social 3, tá? Que a tarefa 1 e 3 vão na mesma máquina, tá? Então isso dá um custo de 3, e a tarefa 2 e 4 vão na máquina 2, que também dá um custo de 3. Tá? Então o preço da anarquia para esse jogo é 4 terços menos epsilon, tá? Dependendo desse epsilon que você escolheu aí. Tá? Bom, então vamos ver um mecanismo interessante de coordenação, que lá eram só exemplos de mecanismos possíveis. Tá? Então o LPT estrela, lembra aquele LPT que eu falei no vídeo anterior, tá? Que você vai olhar primeiro as tarefas de processamento maior, né, largest processing time,
Então, cada máquina vai escalonar na ordem decrescente, né, tá? Então, decrescente de peso, usando essa ordem que eu criei, né, que ela desempata por índice. Tá? E essa máquina, ela, cada máquina, para as coisas funcionarem bem, ela vai colocar um atraso na tarefa. Então, pode ser que a tarefa termine, mas ela vai segurar a tarefa um pouquinho para que ela termine sempre num tempo t que seja equivalente a j módulo m mais 1. Tá? Então, tarefa 1, tarefa 2. Tá? Então, como se eu tivesse reloginhos. Então, tarefas da máquina 1 só podem ficar prontas em tempos congruente a 1 módulo m mais 1. Da máquina 2 só podem ficar prontos em tempos 2, congruentes a 2 módulo m mais 1, e assim por diante. Tá? Esse atraso dá para você escolher ele tão pequeno quanto você quiser, desde que você discretize essa ideia de tempo, né? Num valor de epsilon sobre m vezes n. Então você escolhe o epsilon tão pequeno você queira e você discretiza as tarefas nessa nova unidade de tempo para fazer esse atraso. Então esse atraso não é uma coisa tão preocupante, tá? E aí esse mecanismo para máquinas uniformes, ele tem preço da anarquia limitado a 4/3 menos epsilon. E essa razão é justa. Então a gente saiu daquele 2 que a gente tinha para qualquer quantidade de máquinas, né? E foi para uma coisa que é basicamente 4/3, né? Que é o que a gente tinha para 2 máquinas. Só porque a gente mudou as regras do jogo, tá? Então a gente consegue um preço da anarquia muito melhor, tá? E o mais legal disso é que esse mecanismo LPT estrela, quando eu olho para máquinas relacionadas, me dá um preço da anarquia entre 1,54 de lower bound e 1,5773 de upper bound. Então eu saio daquele limitante, aquele resultado do preço da anarquia ser log m sobre log m, tá? E vou para uma coisa que é basicamente 1,57. Tá? Então eu adicionei regras no jogo e por adicionar regras no jogo eu consegui baixar o preço da anarquia. Tá? No caso aqui o que eu fiz foi estabelecer a ordem que a máquina processa as tarefas e definir qual que é o custo que cada jogador tem. Bom, então isso encerra essa parte de balanceamento de carga. E aí, na próxima unidade, a gente vai continuar vendo essa ideia de preço da anarquia, preço da estabilidade, só que para um outro jogo que acontece num grafo e tal, que tem a ver com formação de rede.